Olá, boa tarde. Hoje é dia 13 de janeiro de 2026 e estou aqui para fazer alguns comentários, né, do livro O Bardo Todal. É o livro tibetano dos mortos, ok? Vou falar algumas coisas. Primeiro, de acordo com a tradição tibetana, o Bardo Todal é uma dessas obras do Padmasambhava, que foram secretamente escondidas para serem preservadas para as futuras gerações e que deveriam ser reveladas ao mundo quando os tempos se mostrassem propícios para isso. Então, eu acredito que os tempos de agora, desse século, estão propícios para as pessoas entenderem como que funciona o Bardo Todal. Entendeu? Essa morte em vida é uma preparação para você morrer em vida, mas tudo isso conscientemente, tudo isso feito com muita atenção, com muita responsabilidade. Isso não é brincadeira, isso é um estudo, é uma filosofia que os budistas tibetanos fazem no seu caminho espiritual, em suas jornadas espirituais. Então, tem muitas histórias que são relativas ao conhecimento budista, dessa filosofia, e um dos responsáveis pela tradução do Bardo Todal, desse livro, desse grande livro dos tibetanos dos mortos, é o Lama Kasidhava Sandup. Lama Kasidhava Sandup. Ele foi um dos responsáveis para passar essa verdade espiritual, né? Esse ponto de vista, e que torna esse livro tão importante para a maioria dos leitores. Se o Bardo Todal fosse visto meramente sob aspecto folclórico, ou no sentido de especulação religiosa, acerca da morte e de um estado hipotético do pós-morte, seria de interesse apenas para os antropólogos estudiosos das religiões. Então, está bem claro isso aí. Então, agora eu vou entrar aqui numa questão muito interessante, que eu grifei aqui, sobre o Bardo Todal, nos dias de hoje. Ele seja amplamente utilizado no Tibete como breviário e lido ou recitado na ocasião da morte. Então, o cara está desencarnando ali na ocasião da morte, antes, durante ou depois, ele recebe essa ajuda aqui, que através de mantras, através da leitura do livro, fazendo com que o moribundo não se desvie desse propósito, que forças involutivas, né, trevosas, vão tentar puxar ele para os umbrais, para os desejos inferiores, enfim. Então, a finalidade é fazer com que a consciência daquele indivíduo ali, ela se expanda ou encontre o caminho da luz, que é conhecido como a clara luz. Então, o conteúdo do livro só tem valor para aqueles que praticam e compreendem seus ensinamentos durante a vida. Então, a pessoa, durante a vida inteira, ela tem a compreensão desse processo e pratica isso. Entendeu? Então, esses detalhes depois a gente vai falar com mais. Há duas coisas que têm causado equívocos. Uma é os ensinamentos, que os ensinamentos parecem estar endereçados ao morto ou moribundo. A outra é o fato de que o título contém a expressão libertação pela audição. Em tibetano é Tusgrol. Como resultado disso, surgiu a crença de que é suficiente ler ou recitar o Bardo Todal na presença do moribundo ou mesmo de alguém que acabou de morrer para que a sua libertação se efetive. Então, essa libertação pela audição é justamente as palavras, tudo que vai sendo dito ali durante aqueles momentos ali do trâmite da morte, aquela consciência que está deixando o veículo físico, o corpo, ela escute e comece aí a sua transformação, a sua libertação. Então, esse equívoco só poderia ter surgido entre aqueles que não sabem que uma das práticas mais antigas e universais para o iniciado consiste em passar pela experiência da morte, antes que possa renascer espiritualmente. Simbolicamente, ele deve morrer para o passado, para o antigo ego, antes que possa tomar lugar na nova vida espiritual na qual tenha sido iniciado. Então, o Bardo Todal, tudo dá a entender que isso aí já é uma preparação
iniciática, através desse livro aqui. Entendeu? Então, independente, para aqueles que já buscam o caminho iniciático, independente de saber ou não deste livro, eles já estão se auto-trabalhando, buscando esse autoconhecimento, fazendo as práticas, né? Praticando no dia a dia, justamente para aquele lado negativo da pessoa ser transmutado. Então, em vez de você esperar chegar à morte para fazer isso, você já começa a fazer isso em vida. Então, haverá aí uma transmutação onde, assim que você faz o passamento, o seu campo energético vai estar muito purificado e pronto para ir para um novo estado de consciência mais elevado, em vez de ser puxado para voltar para o ventre, né? Durante os 49 dias, que é o período dos bardos ali, ou seja, das mudanças de estado de consciência, ok? Então, tem 3 razões aqui, no livro aqui, na página 89, que o bardo Todol dirige-se ao morto ou moribundo, por 3 razões principais. Primeiro, o praticante mais devoto desses ensinamentos, ele deve observar cada momento de sua vida como se fosse o último. Então, isso aí é orar e vigiar, é a prática do aqui e do agora. Segundo, quando um adepto desse ensinamento está realmente morrendo, deve se lembrar das experiências no momento da iniciação ou das palavras ou mantra do guru, em especial se a mente do moribundo carecer de vigilância nos momentos cruciais. Então isso aqui é uma prática onde a pessoa, tudo que ela puder fazer para poder lembrar de coisas boas, principalmente de iniciações, ou de obras de caridade, de coisas que elevam, ajuda para não carecer da vigilância e cair das forças trevosas e puxar a pessoa. Porque os erros, né? Se eles forem fortes demais, a pessoa não vai conseguir segurar isso aí, não. E a terceira, alguém que ainda esteja encarnado deve tentar cercar o moribundo ou os recém-mortos com pensamentos amáveis e auxiliadores nos primeiros estágios do novo estado ou pós-morte da existência, sem permitir que vínculos emocionais interfiram ou dê imagem a um estado de mórbida depressão mental. Assim sendo, uma das funções do Bardo Todol parece ser mais a de ajudar os que foram deixados para trás, a fim de adotarem uma atitude correta em relação aos mortos e à própria morte, do que a de ajudar o morto, que, de acordo com a crença budista, não se desviará do próprio caminho kármico. Então, se o karma for muito forte, não tem como desviar disso, não. Entendeu? Então, mas se ele tiver uma propensão positiva, mais para o lado positivo, ele ainda tem chance de se desviar desse karma e receber ajuda e mudar o seu estado de consciência para algo mais positivo e melhor, e mais sublime para a sua vida espiritual. Então isso aqui é um trabalho de aplicação, de muita responsabilidade, onde você faz uma autoanálise, você faz uma vigilância, você sabe que o desapego é importante, você sabe que os desejos, se eles não forem controlados, você se perde nessa eloquência. Enfim, você presta um trabalho de autoconhecimento com você mesmo. Então, no sentido de que morrendo que se vive para a vida eterna. Já dizia São Francisco de Assis. Então, é morrendo para os seus desejos, que o Buda viu também. É morrendo para os seus pecados, é morrendo para as suas intenções negativas, é morrendo para tudo aquilo que te deprime, senão vai acontecer igual nesse caso aqui, das pessoas não saberem o que fazer, das pessoas se perderem em emoções negativas, como ansiedade, depressões, e acabar perdendo a oportunidade de sofrer essa transformação aqui. Então é que ele fala aqui, ó, ter pensamentos amáveis e auxiliadores nos primeiros estágios, são 39 dias, então, primeiro, segundo e terceiro estágio.
Então, se ele não passar na primeira instância, tem a segunda instância e tem a terceira instância. Aí não tem jeito mais, ele volta para o ventre. Sem permitir que os vínculos emocionais interfirem ou deem margem a um estado de mórbida depressão mental. Então, tudo isso a pessoa pode acontecer com esse indivíduo, tanto para aquele que está acompanhando, tanto para aquele que está fazendo a sua transição. Ok? Um momentinho só. Então, eu vou fechar aqui com uma frase muito bacana aqui, ó. Vou ler aqui, ó. Aplicar os ensinamentos do Bardo Todol é sempre uma questão de se lembrar da coisa certa no momento certo. Então, uma pessoa fica mais atenta a isso. No entanto, para que nos lembremos disso, precisamos nos preparar mentalmente durante o período de vida, precisamos criar coisas boas, né? Cultivar essas faculdades que desejamos, sejam de influência decisiva no momento da morte e do estado do pós-morte, para que nunca sejamos pegos de surpresa, mas possamos reagir espontaneamente da maneira certa quando o momento crucial da morte chegar. Então, tudo é uma preparação para a morte. Tudo é uma forma de você alcançar a clara luz, a primeira instância, e permanecer. A clara luz é como se fosse um satori, um samadhi, é onde o indivíduo, se ele está muito preparado, ele pode alcançar essa clara luz, o samadhi, ou o satori, e viver no corpo do Dharmakaya, que é uma expansão de consciência muito forte, é que o Buda atingiu, que é um corpo de luz. Então, isso está claramente expresso pelos versos básicos do Bardo Todol, que vou fechar com esse verso aqui, ó tu que procrastinas, que não pensas na vinda da morte, dedicando-te às coisas inúteis da vida. Imprevidente és tu, ao desperdiçares tua grande oportunidade. Desenganado, com certeza, estará o teu propósito agora que retornas de mãos vazias desta vida. Uma vez que o sagrado Dharma é tido como a tua verdadeira necessidade, não te devotarás ao sagrado Dharma nem mesmo agora. Então, é isso que nós temos que refletir sobre essa questão do Dharma, porque o Dharma é basicamente o que? O Dharma é uma forma contrária ao karma, ou seja, você, através da retidão, você vai ter atitudes positivas, atitudes retas, pensamentos corretos, sentir correto, entendeu? Atenção correta, tudo para que esse Dharma te ajude no momento da transição. Por isso que ele recitou isso aqui, porque nós procrastinamos muita coisa. Então é isso, a cada momento algo dentro de nós morre e algo renasce. Por conseguinte, os diferentes bardos representam diferentes estados de consciência na nossa vida. O estado de consciência desperta a consciência normal de um ser nascido no nosso mundo humano, conhecido no Tibete como Skys Nasbarga, o estado de consciência de sonho. Aí tem o estado de dhyana, ou estado de consciência de transe, e profunda meditação, o estado da experiência da morte. Então é isso, gente. E o estado da experiência da realidade, o estado de consciência do renascimento, tudo isso está claramente descrito nos versos básicos dos 6 bardos. Então é isso, para não estender mais, vou terminando por aqui. Espero que deu para a gente ter só uma noçãozinha de como que é esse preparo para a transição para a morte. Fiquem com Deus, namastê, até a próxima.